Estamos iniciando a mais um programa do Remi. Hoje, o tema do programa é sobre adoção. Você vai entender como que é esse processo, como que é a família substituta, o que é a guarda, a tutela, quem são as pessoas que podem se cadastrar para serem aí os futuros papais e mamães. Você vai aprender 10 passos para lidar com a criança que é adotada, qual é a melhor hora ou a forma de estar comunicando com a criança que ela é adotada. Além disso, quem pode ser também adotado. Não saia daí, o programa do Remi só está começando. Arco-Íris Festas, decoração e buffet. Sua festa personalizada e seus momentos eternizados. Fone 33 3621 1914. Atendendo Nanuque e região. O tema do programa de hoje é sobre adoção. Hoje, o processo de adoção está totalmente diferente do que ocorria antigamente. Porque antes as famílias pegavam as crianças para morar em sua casa e assim faziam toda a função de pai, de mãe, ou muitas das vezes pegavam essas crianças de famílias mais carentes ou dos próprios empregados, daquela família e assumiam essa paternidade de certa forma, mas para essas crianças trabalharem em suas casas como funcionários domésticos ou terem outras funções ali dentro desse lar. Só que hoje isso é totalmente diferente. O processo de adoção é algo sério, é algo legal, que nós vamos poder estar abordando aqui, falando melhor, explicando alguns termos que até então pode ser até desconhecido para muitos familiares. Então hoje as crianças, elas são adotadas por essa família, por esses pais, e muitas das vezes sem uma lei aí que rege o funcionamento dessa família. Não é só pegar essa criança como antigamente. Hoje tem todo um amparo que é feito com essa família e com essa criança. E muitas das vezes o que a gente percebe, pessoal, que existem muitas crianças hoje nos abrigos, que o que é chamado de casas ou instituições de acolhimento. Então, tem tanta criança para ser adotada, para ter um lar, que muitas das vezes o cadastro que tem hoje na Justiça é tão pequeno diante do número de crianças que precisam ser adotadas, que precisam de um lar e que estão nessas instituições de acolhimento. A adoção é a única forma admitida pela lei que alguém pode assumir um filho. Não existe hoje nenhuma situação legal que você adote uma criança se não for realmente registrada, se não for realmente ali acolhida, amparada pela lei também. A adoção de crianças e adolescentes é regida pelo juizado da vara da infância e da adolescência. Segundo o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, homens e mulheres, não importa se é o estado civil, é casado, solteiro, divorciado, desde que sejam maiores de 18 anos e que a sua idade para criança ou adolescente seja maior, superior aí a 16 anos, eles estão aptos a, sim, fazer o processo de adoção. Agora, pessoas solteiras, viúvas, também, igual eu falei, divorciadas, mas que com condições socioeconômicas favoráveis a todos os cuidados básicos, a todos os cuidados, tanto físico, financeiro, quanto psicológico, podem sim adotar a criança ou adolescente. Agora, nós vamos assistir uma matéria muito especial que o Djavan realizou. Agora estou aqui com Claudiceia de Jesus, que adotou Maria Eduarda há 5 anos, para saber como é a relação dela com a filha. Claudiceia,
explique para nós como é que é a sua relação com sua filha. A relação minha com a minha filha é relação de amor. Porque quando você adota uma criança, o essencial é o amor mesmo, é você ver a criança, é amar. O amor não tem nenhuma diferença entre uma criança biológica e uma criança adotiva, porque eu acho que o amor ainda é um pouco maior, porque quando você adota uma criança, é porque você escolhe ela. E a criança biológica, ela vem para você não escolheu aquela criança. E a adotiva não, você foi lá, você escolheu a criança, você brigou por ter aquela criança. Então, assim, o amor é que vem acima de qualquer coisa. Explique pra gente como que foi o processo quando você adotou sua filha. Você já tinha o seu nome escrito ou não? Não, no meu caso, na época da adoção, eu não estava pretendendo adotar, eu estava pretendendo engravidar para ter um outro filho, porque eu já tinha uma filha de 9 anos. Então, assim, quando Maria Eduarda surgiu, a gente foi pego aqui um pouco de surpresa, porque como eu estava pretendendo engravidar, a adoção para mim foi uma novidade. Então, assim, mas como a mãe dela, que era minha prima, e na época não tinha condições de ficar com ela, então, assim, a gente acabou se apaixonando pela criança, assim que a gente viu, foi amor à primeira vista mesmo. Aí a gente acabou que correndo atrás, entrando na justiça. Para nós foi um pouco mais difícil, né, pelo fato de a gente não estar inscrito na lista de adoção. E para a lei, a adoção ela só é feita através de uma lista, porque as famílias se inscrevem, tem um número. Então, assim, as crianças, a partir do momento que elas vão surgindo, as pessoas que estão na lista, elas que vão sendo beneficiadas. E como no nosso caso a gente não estava inscrita em uma lista, a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque nós tivemos que arrumar um advogado para poder estar mexendo com o processo para nós. Então, assim, foi um pouco mais difícil, mas só que a gente não desistiu não, nós continuamos correndo atrás, a gente foi atrás mesmo, brigou na justiça, porque como a gente se apaixonou pela menina, a gente não queria perdê-la de forma nenhuma. Então nós brigamos muito, mas graças a Deus, ela está aqui com a gente. Você também tem uma filha biológica, não é isso? Tenho sim. Hoje ela tem 14 anos. Na época ela tinha 9 anos. Agora, uma coisa interessante é que a minha filha biológica e Maria Eduarda, o amor que a gente tem é igual. Não tem nenhuma diferença. Até pelo contrário, que a gente costuma falar que a filha que do coração a gente tem que amar mais porque a gente escolheu ela, né? Então a gente tem a obrigação de amar mais. E a biológica não, ela veio pra gente, a gente não escolheu. E para as pessoas que estão pensando em adotar alguma criança, qual dica que você dá? Olha, quem está pretendendo adotar, a primeira coisa que tem que fazer é se inscrever na lista de adoção. Tem um lá, é só ir lá, se inscrever. E outra coisa, quando for ver a criança, vai de coração aberto, porque às vezes você sabe de uma criança e você vai lá. Só que as pessoas, algumas ainda são um pouco preconceituosas em relação à adoção. Porque na minha época que eu adotei, por exemplo, muita gente falou comigo que bom mesmo era o filho da gente, que era filho de sangue, que pegar um filho dos outros, você não sabe o que vai ser no futuro. Só que a gente não pode saber nem biológico e nem adotivo, porque tanta gente que cria hoje, que tem um filho de sangue, os pais são pessoas de bem e que acaba indo por um caminho ruim. Então, assim, eu acho que é amor mesmo, é ir com o coração aberto, é buscar a criança, é conviver com a criança e, acima de tudo, é respeitar a criança e ver que, se ele escolheu a adoção como opção de ter um filho, ele tem que levar a sério isso e tratar a criança com amor, principalmente com amor. Ok, muito obrigado, Claudiceia. Agora a matéria não acabou ainda. Nós vamos conhecer uma outra família adotiva. Agora estamos aqui com a mamãe Débora Costa, que também adotou uma criança. Qual é o nome da sua filha? Emília Daphne. Quantos anos ela tem? 6 anos. Como que é a relação entre vocês duas?
A relação nossa é de mãe e filha mesmo. Você também tem uma filha biológica, né? A Vitória Mel. Quantos anos tem a Vitória? Vitória tem 9 anos. Sim, e a relação entre as duas, como que é? É relação de irmãs. Elas brincam? Brincam, às vezes brigam, né? Né? Sempre tem aquela desavença de irmã, né? Às vezes a Emília manda mais na Vitória. Como que partiu essa iniciativa de você adotar uma criança? A iniciativa é que eu tive problema na minha gravidez, né? Eu tentei engravidar, não consegui. Tive a Vitória com muita luta, né? Tive uma gravidez de alto risco. E o meu sonho era ter um filho. Quando eu tive a Vitória, aí eu tinha vontade de ter outro filho. E Deus concedeu a Emília, né? E para os papais e mamães, melhor, né? Futuros papais e mamães que estão nos assistindo, qual dica que você daria para eles estar adotando uma criança? É que é muito bom. É muito bom, o amor é o mesmo, é como se fosse o amor do filho biológico. Então eu aconselho os pais adotivos que adote uma criança, né? Porque tem muitas crianças precisando de uma família. Então, a diferença é que não saiu na barriga, né? A diferença é que não saiu da barriga. Tem um ditado, né? Que o filho adotivo, a gente não carrega 9 meses no ventre, mas sim no coração, né? Então, a Emília, eu não carreguei ela 9 meses no ventre, mas tem 3 anos que eu carrego ela no meu coração. Ok, muito obrigado também pela sua entrevista, tá bom? Sua participação no programa. Iremos para um rápido intervalo, mas quando a gente voltar, nós vamos discutir o que é a família substituta, o que é a guarda, a tutela, quem pode ser adotado. Não saia daí, eu aguardo você. Espaço Mais, Cenira Freitas, mais que uma academia, Rua Viçosa, 284, bem no centro de Nanuque. A família substituta é a família que passa realmente a substituir a família biológica dessa criança ou do adolescente. Então, quando essa família biológica ela não pode assumir tanto psicologicamente, financeiramente, na vida da educação realmente dessa criança, seja por questões de falta de condições financeiras ou de falta de condições assim físicas, pessoais, morais, a família substituta, ela entra nesse lugar de substituir realmente essas funções da família biológica. A família substituta, ela pode ocupar esse papel tanto efetivamente quanto permanente. Isso aí vai ser de acordo com as questões legais. A guarda já é uma medida que visa proteger a criança e o adolescente que não pode ficar com seus pais, provisoriamente ou em definitivo. É a posse legal que os cuidadores eles adquirem a partir da convivência com a criança e com o adolescente. Ela é concedida a abrigos, candidatos aos pais adotivos, durante o estágio realmente de convivência, até que a sentença realmente da adoção ela seja efetivada. A tutela já corresponde o poder instituído a um adulto para ser o representante legal da criança ou do adolescente que nós estamos falando, menor de 18 anos, na falta dos pais, devido à destituição desse poder familiar. Então, quando o adolescente, a criança menor, né, de 18 anos, há uma destituição do poder familiar, seja através, vamos colocar assim um exemplo, desses pais usuários de drogas, dependentes químicos, que realmente não se vê que tenha condições morais, de valores para cuidar da criança e adolescente. A lei, ela destitui esse poder dessa família e acaba sendo esses pais que estão aí na fila da adoção
tendo a tutela dessa criança e desse adolescente. E aí acaba esses pais gerindo a vida dessa criança, adolescente, gerindo aí os bens, administrando os bens dessa criança, adolescente através da tutela. Agora, quem pode ser adotado? Será que é todo mundo? O que você acha? Quem pode ser adotado são crianças e adolescentes até 18 anos, a data, né, do pedido da adoção, cujos pais forem falecidos ou desconhecidos, ou tiverem sido realmente destituídos desse poder familiar, que é o que eu acabei de falar, ou concordarem com a adoção do seu filho. Tem casos aí que a gente tem conhecimento de pais que não têm condições de estar convivendo com seu filho, não tem condições de estar acolhendo, né, atendendo as necessidades dos seus filhos, acabam eles estarem doando realmente os seus filhos para alguma família, para ter condições melhores, né, realmente de sobrevivência. Maiores de 18 anos também podem ser adotados. Nesse caso, de acordo com o novo Código Civil, a adoção ela depende da assistência do poder público e da sentença realmente constitutiva. Então é algo para a gente ficar alerta, porque senão a gente pensa que é só crianças realmente de 0, vamos colocar até 18 anos, que podem realmente ser adotadas. Mas na verdade não, é o que a gente já está acabando de informar. Maiores de 18 anos também pode, desde que seja realmente aí, dependendo da assistência do poder público para que isso seja realmente constitutivo. Agora nós vamos conferir uma matéria que foi realizada no Instituto de Acolhimento aqui em Nanuq. Vamos conferir. Estou aqui com a assistente social judicial Márcia Bonfim para saber como funciona o processo de adoção. Obrigado, Márcia, pela sua participação. Márcia, como funciona o cadastro de adoção? Então, na verdade, habilitação, né? Habilitação para adoção. As pessoas que desejam adotar, o primeiro passo que elas devem fazer depois de iniciar o desejo de adotar uma criança, primeiro é o desejo que deve vir no coração. A partir de então, ela deve procurar nosso setor de serviço social para a gente orientar como é o procedimento da habilitação. Né? Essa habilitação é um processo judicial, né, que é ajuizado aqui no fórum, e as pessoas vão se preparar para posteriormente serem os pais adotantes, né? Então, esse processo de habilitação, a gente sempre fala que é uma espécie de gestação. Da mesma forma como uma mulher, para gerar um filho, ela leva 9 meses, né? O processo de habilitação também tem que levar o seu tempo para que as pessoas possam ser habilitadas e posteriormente virem a adotar. Então, assim, evidentemente que a gente pode dar posteriormente nesse estudo social um parecer favorável aos pretensos adotantes ou um parecer desfavorável. Mas é feito acompanhamentos com reuniões, com curso de adoção. Então, há uma preparação. Como você se prepara para ter um filho que você gera, você tem que se preparar também para ter um filho que você não gerou, mas que você escolheu para ser mãe. O filho adotivo é um filho escolhido, é fruto do amor, é fruto do coração. Então, tem que haver também essa preparação para que essa escolha seja uma escolha bem consciente dos deveres inerentes ao que a gente chama de poder familiar, que são os direitos e deveres de uma maternidade, de uma paternidade responsável. Então, a gente tem muita preocupação, porque a gente tem que olhar o melhor interesse de cada criança e de cada adolescente que já está previamente destituída do poder familiar para ser colocada numa família substituta. Então, o casal pretendente, ele já deve estar habilitado no Cadastro Nacional de Adoção e a criança ou adolescente, ela tem que estar destituída desse poder familiar, né, desses direitos e desses deveres. Então, a criança tem que estar
destituída e o casal tem que estar habilitado para que possa haver uma adoção, né, via judicial, tudo direitinho. Márcia, muitas pessoas têm dúvida na questão. É somente casal que pode adotar? Não, de forma alguma. Na verdade, várias pessoas elas podem adotar, né? A partir dos 18 anos, pode ser solteiros, podem ser viúvos, podem ser que vivam em união estável, né? Várias pessoas podem adotar, desde que elas tenham um mínimo de condições emocionais, psicológicas. A gente faz uma avaliação psicossocial da pessoa ou do casal pretendente à adoção, né? E tem muitas pessoas sozinhas, solteiras, que pretendem adotar, né? Então, assim, não se restringe apenas a casais ou a pessoas que vivam em união estável. O leque é amplo para adotar. E o casal pode adotar quantas crianças? Olha, na lei não tem um número específico, desde que você tenha essas condições financeiras, evidentemente, né? Condições financeiras e evidentemente, as outras condições também. Não tem um número estimado dentro da lei de quantas pessoas podem adotar. Agora, tem que ter uma diferença entre o adotante, né, e a criança adotada, o adolescente, uma diferença de idade de 16 anos. É a diferença de idade entre a adotante e a criança ou adolescente para ser adotada. Márcia, fala pra gente, aqui na NUC, como é que está o número de adoção? Então, na verdade, nós temos um grupo de pessoas que são habilitadas, que já estão no Cadastro Nacional de Adoção e muitas delas já adotaram, né? Quando você habilita, seu nome vai para um cadastro nacional. Então, você pode adotar em qualquer lugar do Brasil, né? Inclusive, pessoas de outros estados já adotaram aqui em Nanuque, né? E pessoas aqui da cidade de Nanuque também já tiveram a oportunidade de adotar aqui. Então, quando você está habilitado, você pode adotar em qualquer lugar do Brasil. Ok, muito obrigado, Márcia, pela sua participação no programa. Patrícia, agora é com você. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e ao retornarmos, nós vamos estar mostrando 10 passos para você adotar uma criança e também se devemos contar para o filho ou para a filha se ele é adotado e a forma como conduzir isso. Não saia daí, eu aguardo você. Apoio Cultural, Casa Natal. A sua torcida organizada, você monta aqui. Avenida Santos Dumont, número 38, fone 3621-1000. A TV aberta é democrática, é educação, é cultura, é informação, é pra você, em qualquer lugar. TV Três Fronteiras. Em todo lugar. A gente se vê. Agora, nós vamos aprender os 10 passos importantes para adotarmos uma criança. O primeiro, tomar a decisão. E aí, essa decisão ela tem que ser consciente, não é uma decisão justamente porque eu tenho um desejo de adotar uma criança. Tem que tomar uma decisão realmente pautada na questão financeira, na questão emocional, não somente emocional, mas principalmente financeiro, se você tem condições de estar atendendo as necessidades de uma criança. Segundo, cadastrar-se. Como que funciona? Você vai procurar o juizado da infância e da juventude mais próximo da sua casa para fazer um cadastro de pretendentes para adoção. E aí você pode ligar antes, para o fórum, para a vara mesmo da infância e da juventude, para se informar quais as documentações que você pode estar levando para já estar fazendo o seu cadastro. Terceiro, você pode estar escolhendo o perfil da criança, a questão de você estar escolhendo as questões das características, a idade. Geralmente, crianças de 0 até 2 anos
são as crianças mais adotadas. Mas o nosso programa quer frisar muito que, não independente da idade dessa criança, vamos estar olhando também para as crianças maiores também, né, até os 18 anos, até mais de 18, que realmente necessita desse apoio, desse cuidado, né, não somente os bebezinhos que são os mais procurados, vamos dizer assim, né, os mais adotados, mas outras crianças também que são maiorzinhas, que precisam realmente do nosso amparo, do nosso cuidado enquanto pais e mães. Depois, você vai passar por uma entrevista. E essa entrevista, até 2 meses, uma psicóloga do juizado, né, que agendará uma entrevista com você, pai, ou você mãe, ou vocês dois também, para conhecer melhor esse desejo, essa afetividade que foi colocado para vocês, para estarem aí fazendo o cadastro. E depois vocês passam também para uma entrevista da assistente social, que vai fazer uma visita domiciliar, para estarem também aí adequando à nova condição de ser pai, de ser mãe dessa criança. Depois você vai conseguir o certificado de habilitação. Então, após fazerem as entrevistas, tanto com o psicólogo quanto com o assistente social judicial, é feito aí o certificado dessa habilitação. Se realmente você está apto para estarem aí já adequando as condições psicológicas e financeiras também da sua família para receberem essa criança ou esse adolescente. Mudar caso não consiga o certificado. O que é isso? Se a sua ficha ela não for aprovada, o motivo pode ser desde a renda ou pode ser também desde as questões emocionais que estão em torno aí do casal ou em torno dessa família. E aí, no caso, o psicólogo, assistente social, vai estar informando melhor vocês para estarem adequando aí a questão do certificado para vocês conseguirem essa habilitação. Depois, você entra na fila de adoção. Aí já é o 7º passo. Com o certificado, você vai entrar automaticamente na fila de adoção do seu estado e aí você vai aguardar até aparecer uma criança que seja com o perfil que você apresentou com interesse. E o 8º é aguardar a criança. A espera pela criança, ela gera, de certa forma, uma ansiedade, um nervosismo também, uma expectativa muito grande, porque você passou já por 8 passos. E aí você está já ansioso, empolgado para a criança já estar ali no seio familiar. Então a gente também tem que esperar um pouquinho, ter mais paciência, porque se você já chegou no 8º passo, é porque já está tudo certinho, que o seu filho, ou sua filha, os seus filhos já estão chegando. E o 9º é conhecer o futuro filho. É uma gestação, né? Se vocês forem parar para pensar, a gente caminha desde o primeiro estágio até o 9º, já aguardando esse filho. E quando ele chega, já é uma empolgação, já é uma alegria muito grande para a família. Aí vem um processo de adaptação dessa criança ou desse adolescente para o seio familiar, que até então é uma família desconhecida, mas que quando você já passa para a entrevista psicológica, o serviço social, você já vai adequando, já vai adaptando ao perfil dessa criança. Então você pode visitá-la onde que ela estiver, né? Se for o caso dela estar abrigada no Instituto de Acolhimento da sua cidade, então fica fácil você poder visitá-la, poder ter um entrosamento, mas se não for o caso, você fica com a expectativa. Então é importante vocês trabalharem até uma questão emocional de como eu vou lidar com essa nova criança que está chegando aí na minha casa. E o 10º é tornar-se pais. É tornar mamãe, papai, vovô, vovó dessa criança que está necessitando do seu carinho, que está necessitando do seu amor. Então, essa gestação da adoção gera expectativa, gera empolgação, da mesma forma que é uma gestação aí, né, do ciclo vital, mas que é a forma de gestação diferente, que é mais emocionante, eu falo assim, pela questão do trabalho que é feito, pela questão do trabalho que é desenvolvido. Então, vocês, papais, são de parabéns
para quem é papais adotivos e também papais que têm um desejo de um dia poder adotar. Faça uma visita na instituição de acolhimento que tem na sua cidade, que seja aqui na NUC, porque nós temos, como foi dito na matéria, ou então faça uma visita ao fórum para saber mais informações com o serviço social do fórum da sua cidade, porque vale muito a pena ser papai e mamãe adotivos. São papais de coração, né? De verdade. Agora, eu tô com uma cartinha que nós recebemos de uma telespectadora mirim do programa do Remi. Como nas semanas que eu já li também uma cartinha de um outro telespectador, essa aqui é a Isadora. Isadora tem 10 anos e aí ela escreveu a seguinte forma: proteger a terra é o ideal, porque nela habita o pessoal. E vocês, colegas, precisam ajudar. Um bom exemplo é recolher os amigos, existem outras opções e diminuir a poluição, porque isso ajuda na preservação. E principalmente do nosso meio ambiente, porque se não cuidarmos dele, o mundo fica doente. Olha o recado que a Isadora mandou aqui para o Dó Remi. Aqui ela colocou, fez aqui, olha, um desenho. Nem não sei se vai dar para vocês verem melhor, mas olha, tem um desenho, é um planeta que ela colocou com um monte de plantinhas verdes. Colocou aqui, olha, o sistema mesmo de coleta de lixo, plástico, vidro, metal e o papel. Colocou em formas aqui de cores diferentes para a gente identificar melhor. Então essa cartinha da Isadora de 10 aninhos que nos escreveu dando recado para a gente proteger o nosso meio ambiente, porque ele pede socorro. É a conscientização da Isadora de 10 anos e muito bacana, Isadora, assim, a sua carta. Obrigada mesmo por ter trago aqui para a TV, e você aí de casa também pode escrever. Você, papai e mamãe, pode ajudar o seu filho a escrever uma cartinha. É só enviar para o endereço aqui da TV Três Fronteiras, aqui na nossa cidade de Nanuque. Pode deixar a cartinha aqui com a equipe da TV, que aí vai ser o maior prazer eu estar lendo aqui para toda a família nanuquense, da nossa região mesmo, sobre a conscientização que o seu filho tem em casa e muitas das vezes você não sabe. Obrigada, Isadora. Olá, galerinha! A Casa Natal acaba de lançar uma super promoção, a Cesta da Copa. Para concorrer, basta enviar um e-mail para tv3doremi@hotmail.com. O sorteio será no dia 25 desse mês. Não percam! Deve-se contar ao filho adotivo sobre sua adoção? O que você acha? Quem respondeu sim está completamente assim correto. Deve-se sim contar para a criança que ela foi adotada. Mas aí sempre tem aquela dúvida que os pais perguntam, mas tem a idade certa? Tem o momento certo? Porque, gente, a criança ela vai perceber que há uma diferença, tem características que são totalmente diferentes dela para os pais ou dela para os irmãos, se porventura a família tiver, né, outros filhos. Então é importante a gente saber e identificar que o momento certo é quando a criança já começa a elaborar, já começa a ter um discernimento do que é a realidade que ela vive. Eu estou falando se a criança já é um bebezinho, né? Se for um bebezinho, quando ele já tiver já o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento mental, já souber as diferenças do mundo real dele, você já pode contar através de uma história, através de um filme educativo, através de desenhos. Você pode ir trabalhando aos pouquinhos com o seu filho adotivo. Que mundo ele veio? Qual foi a origem dele? Agora, se você adotou uma criança que já é 7 anos, ou pré-adolescente, adolescente, ele já sabe que ele vem de uma outra origem, de uma outra gama familiar. Só que, mais ainda importante, é você estar explicando de uma forma tranquila, uma verbalização saudável, sem nenhuma questão de complexidade, de colocar termos de leis, porque ele não vai entender também, mas que seja dito para essa criança, adolescente, de onde ele veio. Investigue, né? Longe dessa criança, investigue antes
como que foi a origem, a paternidade, a maternidade, para quando você for falar com ele, você já saber dos dados realmente corretos para você estar informando melhor. Não perca o diálogo, não perca a parceria com seu filho, porque eu sempre falo que filho de coração é aquele filho que você escolheu, é o filho que Deus proporcionou para sua vida. O filho que a gente tem, vem no ventre da gente, foi o Papai do Céu que nos deu, que é uma bênção também. Mas o filho adotivo é uma bênção maior ainda porque você escolheu as características, o perfil. Então, tem toda uma situação que pode ser trabalhada com seu filho. Então não precisa ficar com tabu, o medo de falar, o medo dele sentir rejeitado, nada disso. Toda vez que ele já começar a te questionar, antes disso, já evita isso. Já comece a falar para ele através de histórias, que é muito mais simples e fácil. Porque muitas das vezes o problema maior é com os pais, não com as crianças. Porque a criança, ela entende, tem uma flexibilidade maior para o discernimento. Mas se vocês, papais, mamães, perceberem que vocês têm um bloqueio, um medo maior de falar para os seus filhos, procurem uma ajuda de um especialista, procurem um psicólogo para estarem orientando melhor vocês, de estar também fazendo uma avaliação do seu filho, de estar preparando junto com vocês aí a nova família, né? A melhor forma de estar falando, de estar mostrando para o seu filho. Mas não se preocupe, quando é proposto uma conversa, um diálogo, fica muito mais fácil, fica muito mais saudável. E isso acaba desenvolvendo no filho uma habilidade psicológica, uma habilidade cognitiva. Quando é omitido a informação, aí a família fica com medo de mostrar a realidade, a criança vai percebendo, só que isso fica muito interno, fica muito para ela. Então isso pode gerar graves abalos emocionais, a estrutura psicológica, ela fica muito abalada, então desestabilizada realmente. Essa criança, ela vai ter sérios problemas na escola, problemas de socialização, problemas de afetividade, justamente porque houve uma omissão de um fato que é a realidade dela, é a origem dela. Então nós não devemos esconder, e sim saber falar. Como falar e a hora de falar é quando você percebe que o seu filho já tem a disponibilidade, já tem um quadro psíquico já preparado para ouvir de uma forma tranquila, que ele veio de uma outra família, mas que na verdade a família que o ama, a família que o cerca, a família que o acolhe é a sua. Então isso para a criança não tem preço, isso para a criança é de extrema necessidade, é de extrema saúde realmente para o filho que é adotado. Então, eu amei estar na presença de vocês neste mais um programa do Remi. Não perca, no programa da próxima semana, nós vamos estar falando sobre o controle financeiro com as crianças. Você sabe lidar? Você sabe administrar isso com seu filho? Não perca, no programa da semana que vem, eu aguardo você para estarmos juntos falando sobre esse controle financeiro. Um abraço e até mais.